Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A questão é se caberia ao cristão controlar o que seus irmãos e irmãs vestem. As redes sociais hoje escancararam a nossa vida e nem sempre elas mostram apenas aquelas fotos de viagens felizes, mas elas acabam mostrando também detalhes do nosso comportamento no dia a dia, da nossa intimidade. É importante o cristão vigiar para ver se está desonrando o Senhor com o seu comportamento, com as suas atitudes, com a sua maneira de vestir. Principalmente irmãs em Cristo, se elas não estão se vestindo de uma maneira que pode fazer cair os homens, que têm um apelo muito mais visual do que mulheres, não é? Mas é também importante fazer um julgamento próprio, para ver se você não está praticando voyeurismo, que no seu sentido mais imediato significa ficar observando pessoas desnudas para se excitar. É a tal espiadinha pelo buraco da fechadura. Num sentido mais amplo, eu diria que também essa ideia serve para os que fazem da observação da vida dos outros uma forma de prazer. Não apenas por apreciar atitudes indecentes, mas por estas servirem de munição para o seu arsenal crítico e também para se sentirem melhores que os outros. Porque toda vez que eu encontro alguém que eu considero pior do que eu me sinto melhor, não é assim que funciona? Nesta categoria estão os que navegam nas redes com uma atitude de alguém que folheia uma revista pornográfica numa atitude crítica, exclamando assim: "Oh, nossa, que pouca vergonha! Ai, veja isso! Nossa, não dá nem vontade de olhar!" Mas continua olhando, né? Continua olhando, né? Eu já contei em algum dos meus vídeos, de alguns textos, eu já contei a história da velhinha que chamou a polícia porque da janela de sua cozinha ela via um homem nu se exibindo na janela do prédio ao lado. Aí o policial chegou, olhou pela janela da cozinha, não viu nada, disse: "Minha senhora, eu não vejo nenhum homem nu aqui, olhando pela janela." E ela respondeu: "Daí não dá para ver mesmo, mas experimente o senhor subir na geladeira, aí o senhor vai conseguir." Eu tive um professor no colegial que era uma figura, ótimo professor, excelente professor. Ele mantinha sempre uma atitude bem fleumática, assim, de respeito. Ele falava como um gentleman britânico. Mas um dia uma colega da primeira fileira chamou a sua atenção: "Professor, o senhor está com a vista da calça aberta." Ela falou bem alto, porque ela queria que todos na classe percebessem o que só ela tinha percebido até ali, até aquele momento. E assim ela queria embaraçar o professor, colocar ele numa saia justa. O professor nem se abalou. Ele apenas respondeu: "Minha filha, quem quer ver estrelas, olha para o céu." E continuou a aula sem fechar a vista da calça. Uma vez um visitante que esteve numa reunião dos irmãos, quando nós estamos congregados em Limeira, na minha cidade, ele veio de uma denominação bastante legalista e depois que ele fez essa primeira e única visita, ele me escreveu: "Tudo, abre aspas, tudo que vi ali foi uma irmã com as costas de fora, outra de minissaia mostrando as pernas, outra que não parava de ir ao banheiro, outra que ficava conferindo o WhatsApp, e etc." Essa foi a observação dele. Mas eu escrevi de volta, respondi, dizendo que se ele tinha ido ali em busca de pessoas mais perfeitas, mais santas, mais espirituais, não era de espantar que ele tivesse ficado decepcionado. Porque ali eram pessoas normais e tudo que havia ali eram, abre aspas, do meu texto para ele, uma irmã com as costas toda de fora, outra que só vai ao banheiro, outra de pernas para fora, outra que fica conferindo o celular e um que fica o tempo todo olhando para as costas, as pernas das mulheres, controlando quem entra e quem sai e também quem olha no celular. Fecha aspas, isso que na realidade era isso que ele estava fazendo ali. Ele não estava nem prestando atenção no que estava sendo ministrado, mas ele foi ali para conferir as costas, as pernas, as práticas e tudo mais. Em alguns casos, a compulsão do voyeur, que é esse que fica espiando pelo buraco da fechadura, ela ganha também uma aparência de paladino da justiça, por ele fazer isso, né? Denunciar as roupas, as coisas, aparentemente com o intuito de denúncia. Mas eu acredito que algum psicólogo poderia explicar se isso não é também um desvio de personalidade.
mesmo que o objetivo final tenha alguma aparência de piedade. Além disso, sempre existe aquele desejo em nós de encontrar falta nas outras pessoas para melhorar a nossa autoestima. Mas se nós olhássemos para Cristo, nós veríamos que todos, sem exceção, somos falhos em algum aspecto da nossa vida e do nosso comportamento. Eu não quero com isso anular a importância de cada um vigiar a sua própria conduta e o seu próprio modo de vestir, para ver se não está, de algum modo, sendo causa de escândalo, de tropeço para nossos irmãos. A validade ou não da preocupação daqueles que procuram ser juízes de seus irmãos pode ser analisada segundo essa passagem da carta de Paulo aos Romanos. Nela ele deixa claro a responsabilidade que cada um tem diante do Senhor de não pôr tropeço ou escândalo ao seu irmão, além de mostrar também o cuidado de não querermos nos sentar na cadeira de juiz. Ele diz assim, abre aspas, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14, de 12 a 13. Mas aí fica sempre a questão, o que fazer quando tem alguém se vestindo ou se comportando de maneira a causar escândalo? Bem, se você percebeu isso, converse com a pessoa, se for um irmão em Cristo e você for um homem. Converse com uma irmã mais velha, caso se trate de uma irmã jovem que está causando esse escândalo, para que a irmã mais velha converse com a irmã mais jovem, porque essa é a ordem das coisas lá em Tito. Se for uma jovem que tem um pai, que é crente, converse com o pai dela. E se for uma mulher casada, converse com o marido dela. Essa é a ordem das coisas. Porque se você conversar com todos os irmãos, isso é como rasgar um travesseiro ao vento. As plumas vão voar longe, não vai resolver o problema, todos vão fofocar. E depois, se um dia ela chegar até você e falar assim, puxa, eu não tinha percebido a minha atitude, como é que você vai fazer para recolher de volta todas essas plumas que você espalhou? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.